Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O técnico Vanderlei Luxemburgo é melhor que o Vitor Pereira? Neste momento, os números mostram isso. Vamos falar também sobre a situação do Léo Agostinho. Quem é esse garoto que tem enchido os olhos da comissão técnica e tem uma multa rescisória de 200 milhões de euros? É isso mesmo, você não ouviu errado. E para finalizar, vamos falar por que o Corinthians não quis e não avançou pelo Luciano Vietto, argentino que estava livre no mercado da bola. Eu conto tudo isso para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto aqui para você. Vamos falar primeiro sobre o Vanderlei Luxemburgo e o Vitor Pereira. Quem é melhor? Os números neste momento mostram um aproveitamento melhor nos últimos 10 jogos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Por quê? O Luxemburgo começou muito questionado no Corinthians, todo mundo sabe, foram 7 partidas sem vitória, foi ameaçado de demissão, a situação foi muito conturbada na chegada do Vanderlei Luxemburgo, com torcida fazendo protestos na porta do CT, o Vanderlei indo até os torcedores, prometendo uma evolução, uma melhora nos 10 jogos seguintes. Foi muito tumultuado, muito conturbada esse início da chegada do Vanderlei Luxemburgo. Em 2022, o Vitor Pereira teve um aproveitamento nos primeiros 11 jogos de 70%, né, de 70% nos primeiros 11 jogos. Foram 5 vitórias e 6 empates. Foi a maior sequência do Vitor Pereira, a maior sequência positiva do Vitor Pereira no comando da equipe do Corinthians. O Vanderlei chega a 10 jogos nesse momento, com 7 vitórias e 3 empates. Aí já tem um aproveitamento em termos de números, né, de percentual muito melhor. Já são 80% de aproveitamento. Nesse aspecto, o Vanderlei está sendo melhor do que o Vitor Pereira. Falta um jogo contra o Coritiba. Se o Corinthians vencer o Coritiba no próximo domingo, o Vanderlei terá números ainda melhores em relação ao ex-treinador. Claro que muita gente questiona a situação do Vanderlei Luxemburgo, uns chamam de ultrapassado, uns pedem ainda a saída dele, mas o fato é que o Corinthians, nesses últimos 10 jogos, venceu o São Paulo, conseguiu chegar a uma semifinal de Copa Sul-Americana, conseguiu chegar à semifinal de uma Copa do Brasil, conseguiu chegar às quartas de final de uma Copa Sul-Americana e vem mantendo bons números também fora de casa. O Corinthians, lembrando que agora pegará o Estudiantes de La Plata pelas quartas de final, time argentino, na Copa Sul-Americana. Então, o Luxemburgo, neste momento, tem números melhores e o Corinthians vai mantendo aí uma sequência de invencibilidade que vem dando confiança, principalmente para o jogo decisivo contra o São Paulo no próximo dia 16, no estádio do Morumbi. Lembrando que o Timão joga pelo empate. Comenta aí para mim, quem é melhor, Luxemburgo ou Vitor Pereira? Bom, vamos falar agora sobre o Luciano Vietto. Luciano Vietto, argentino, 29 anos de idade, que foi muito comentado, muitos torcedores pedindo, muita gente querendo Luciano Vietto no Corinthians, né? Principalmente depois da saída do Roger Guedes. É um atacante que tem qualidade, estava no Al Hilal, pediu para sair do Al Hilal, estava livre no mercado. Então o Corinthians tinha aí, e até nesse momento ainda poderia trazer o Luciano Vietto ou qualquer outro jogador. O Corinthians poderá inscrever no Campeonato Brasileiro, apenas Copa do Brasil já não pode mais, né? E Copa Sul-Americana também pode. À medida que o time vai avançando de fase, a Conmebol permite ali uma troca de jogadores. Mas, por enquanto, nada. O Corinthians trouxe na janela de transferências apenas o Matias Rojas e o Lucas Veríssimo, que nem estreou ainda. Dos clubes brasileiros, quem chegou mais próximo, pelo menos, foi o Vasco da Gama, que fez proposta de fato, proposta no papel, negociou, conversou,
colocou valores. O Corinthians ficou monitorando a situação, mas o Luciano Vietto acabou optando em continuar no futebol da Arábia Saudita e acertou com a equipe da segunda divisão do futebol árabe, o Al-Qadisha, segunda divisão da Arábia Saudita. Mas o que pegou? Futebol? Não. O salário. O Vasco fez propostas boas, mas a equipe árabe ia lá e cobria. E ele acabou fechando com esse time da Arábia Saudita por mais de 2 milhões e 300 mil reais de salário. Né? Quer dizer, um salário realmente pro futebol brasileiro bastante alto e claro que o Corinthians não chegaria nesse valor. Então a diretoria optou em não procurar o jogador, não quis o jogador, porque sabia das condições salariais, sabia que seria muito difícil entrar numa briga com o futebol árabe. Portanto, Luciano Vietto bateu o martelo, definiu onde vai jogar e é menos uma possibilidade aí para reforçar o Corinthians. Lembrando que até 15 de setembro o Corinthians pode contratar jogadores para inscrever no Campeonato Brasileiro, tá? Então, não tem mais Luciano Vietto, o Corinthians perde aí a oportunidade de trazer um jogador nessa saída do Roger Guedes. Quero saber sua opinião. Você gostaria do Luciano Vietto no Corinthians? Comenta aí para mim. Bom, e para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar sobre o Léo Agostinho. Ontem a gente trouxe aqui o vídeo falando sobre ele. E é um garoto, só para que vocês entendam, é considerado mais uma daquelas joias. Eu confesso que eu não gosto muito desse adjetivo. É uma joia do clube. Né? Uma joia, ela é sempre valiosa. E o Léo Agostinho é muito valioso, tá? Vocês podem até achar estranho, e eu confesso que achei também a multa rescisória dele pelo valor. Né? A informação que se tem é que a multa é de 200 milhões de euros. Mais de 1 bilhão de reais é a multa rescisória desse jogador, que tem 18 anos de idade, tá? Ele chama muito a atenção pela versatilidade. Ele atua no Sub-17, ele ainda atua pelo Sub-17, atuou pelo Sub-17, agora foi para o Sub-20, mas ainda não teve lá muitas oportunidades com o Danilo. Já atuou, né, já jogou pelo Sub-20 e talvez ainda não tenha tido uma sequência muito grande. Mas o Vanderlei, que tem observado demais jogadores das categorias de base e tem dado a oportunidade, se encantou com o futebol do garoto. Por quê? O Léo, ele começou como lateral direito, joga como meio-campista e também atua pelo lado direito do campo. Ele tem essa qualidade, essa versatilidade e mostrou muita qualidade nos treinos. O Vanderlei quer subir o garoto para o time profissional e dar oportunidades para ele até o final da temporada. O Corinthians passa por uma dificuldade muito grande na lateral direita. Hoje é o Léo Maná, o Rafael Ramos, que é pouquíssimo aproveitado, e o Fagner, que ainda é o titular absoluto da equipe. Quer dizer, nem tanto absoluto, nem tão absoluto mais, porque em alguns jogos é o Bruno Mendes que faz ali a função. Mas a chance do Léo Agostinho subir e ganhar uma chance e participar de jogos na equipe principal, ela é muito grande e o Vanderlei quer isso. O Vanderlei quer apostar nesse garoto que tem realmente chamado muito a atenção nos treinamentos. Tá? Repito, a multa rescisória do jogador, 200 milhões de euros é a informação, mais de 1 bilhão de reais. Confesso que fiquei meio que impressionado com esse valor por ser tão alto, né? Um jogador com 200 milhões de multa rescisória. Evidentemente que esse valor é para times estrangeiros e evidentemente que não se vende por esse valor. A gente sabe disso. O Pedro tinha uma multa rescisória de 620 milhões, 612 milhões de reais, foi vendido por 9 milhões de euros. Então a gente sabe que não é por aí. Né? A multa rescisória é uma garantia para o clube, momentânea,
caso um clube de fora queira pagar e tirar o jogador do clube. Mas não se vende por esse valor, a gente sabe disso. Mas é um talento muito grande que o Vanderlei quer aproveitar, quer dar a oportunidade, repito, pela versatilidade do atleta. Ele vai bem nas 3 posições, tanto como lateral direito, como meia e como um jogador de ataque ali pelo lado direito do campo. Você gostaria de acompanhar e de ver aí o Léo Agostinho nesse time de cima? É uma boa para o time, é uma boa para que a torcida também fique meio que desencanada de Fagner, de Rafael Ramos. O ciclo do Fagner está acabando. O Rafael Ramos não convence. E o Léo Maná ainda não convenceu nas poucas oportunidades que teve. Será que é o Léo Agostinho? Comenta aí para mim que eu quero saber. No final do dia eu volto com mais um vídeo para você falando sobre o dia do Timão. Se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se você for novo, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham todos um ótimo dia. Até mais. Tchau.